Muito bom dia, nação. Logo cedo já estamos aqui trazendo as informações do Flamengo para vocês. E nós vamos analisar aqui a imprensa esportiva falando sobre a vitória do Flamengo em cima do Corinthians por 1-0. Gol no finalzinho com um gol do Léo Pereira. Inclusive, fez o gol machucado na partida. Então nós vamos aqui analisar. Eu gostaria que você chegasse aqui no nosso canal. Logo cedinho já estamos aqui, você que está indo para o seu trabalho, você que está indo levar seu filho na escola, você que está se preparando para sair para trabalhar, já chegasse aqui deixando o like. O seu like é importante porque apoia o trabalho do nosso canal. Se você não é inscrito, eu convido você a fazer parte aqui do nosso canal Meu Mengão React, porque aqui trazemos sempre as informações e notícias do Flamengo para vocês, tá bom? E também escreva nos comentários a sua análise. Você viu o jogo do Corinthians contra o Flamengo? A partida que o Flamengo fez? Você achou interessante essa partida? Você gostou da partida? O que você achou interessante? Eu até falei num vídeo anterior o seguinte, que nessa partida o que valeu foi os 3 pontos para o Flamengo. O Flamengo não jogou muito bem, sentiu a falta do Arrascaeta e também do Everton Ribeiro, né? Foram praticamente a coluna central ali do Flamengo, não estiveram em campo. O Flamengo teve oportunidades, não conseguiu marcar no início da partida, mas no finalzinho, Léo Pereira, mesmo machucado, foi e marcou o gol da vitória. Eu gostaria que você escrevesse a sua análise nos comentários e vamos para o vídeo de hoje. Vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Vamos então reagir. Tem aqui vários comentaristas, a gente fez um cortes aqui para que a gente possa ver e analisar como que o Flamengo jogou contra o Corinthians. Bora para o vídeo de hoje. Das nações, o Flamengo ganhou e não jogou tão bem. O Corinthians perdeu, mas até que deu uma luz ali para a fiel torcida. Vamos ver como foi com Pedro Henrique Torre. Nos finalmente, o Flamengo conseguiu uma vitória suadíssima contra o Corinthians aqui no Maracanã neste domingo. 1-0, gol nos acréscimos de cabeça do zagueiro Léo Pereira. Resultado muito importante para o Flamengo, emendando vitórias em sequência no Campeonato Brasileiro, e péssimo, claro, para o Corinthians. Continua seca de vitórias sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo e fica sob muita pressão no Campeonato Brasileiro. O Flamengo dá mais um salto na tabela, chegou ali no G6, sexto lugar, 12 pontos. O Corinthians abre a zona de rebaixamento, segue por lá com 5 pontos em 7 rodadas, situação complicada. Jogo que foi um tanto quanto difícil para o Flamengo, porque perdeu Everton Ribeiro, que não estava na relação por conta de um problema muscular, o primeiro dele em toda a carreira, e no aquecimento perdeu também o Arrascaeta por conta de um incômodo muscular. O Vitor Hugo entrou no seu lugar. O Flamengo tentou pressionar o Corinthians de alguma maneira, mas estava um jogo um pouco mais lento. O Corinthians teve boas chances até no primeiro tempo. Na segunda etapa, tudo indicava que o jogo ficaria mesmo empatado, sem gols, mas no finalzinho, Léo Pereira conferiu de cabeça depois de um cruzamento de Everton Cebolinha. 1-0. Muita festa no Maracanã para os mais de 64 mil torcedores presentes, casa cheia. E depois da partida, ouvimos, como sempre, os personagens aqui nesse jogão de domingo no Maracanã. Eu creio que o time ganhou um jogo importante, sem jogar como jogou com o Fluminense. O time vem jogando com uma sequência muito seguida, está sintiendo, obviamente, los 5 partidos en 12 días y este partido también. Yo considero que hoy el time ganó un partido difícil y que cada victoria genera ayuda a que el proceso continúe corrigiéndose. Yo recibimos un time de una forma y la única manera de modificar la forma es trabajando. Trabajando. O sea, yo no veo otra forma de mejora de Otimi. Y así mismo tem este tipo de consequências. Para mim seria muito mais fácil não trabalhar. O Campeonato Brasileiro agora dá uma pausa para Flamengo e Corinthians, porque neste meio de semana há compromissos pela Copa Libertadores. O Flamengo vai até o Chile enfrentar o Nublense, precisa vencer para ficar numa boa situação no seu grupo. Já o Corinthians, em situação mais difícil no seu grupo, vai até a Argentina enfrentar
o Argentinos Júnior. Então, situações complicadas das duas equipes, compromissos pela Libertadores no meio de semana. Obrigado, Pedro. Olha só, o Luxemburgo pediu 10 jogos, né? Calma, me dá 10 jogos para eu trabalhar. Só que já foram 6. Por enquanto, nenhuma vitória, 2 empates, 4 derrotas, o aproveitamento fraco, 11%. Foram 3 gols marcados no período, 0,60 em média, e 10 sofridos, 1,66 na média. O Corinthians, que até teve algumas chances, a melhor delas foi, sem dúvida, aquele chute do Guedes, que o Yuri Alberto chega de carrinho, quase faz. Pelo menos deu uma perspectiva, né? Um time que vai encontrando um pouco seu futebol. Vamos ver como se sai na Libertadores, então, o time do Corinthians, assim como o Flamengo. Você vai ver com a gente neste meio de semana uma super cobertura para Conmebol Libertadores. E essa história do Léo Pereira entra para a história, né? O zagueiro machucado vai lá e faz o gol da vitória. O Corinthians parece que vê uma perspectiva, como eu falei. Mas ainda sobre Flamengo e Corinthians, claro que pesou demais, né? O Arrascaeta e o Everton Ribeiro fora do jogo no dia da partida, muda um pouco a estrutura do Flamengo, que teve que se adaptar à perda de 2 jogadores de forma surpreendente, né? Mas o que vai ficar na cabeça mesmo é o gol do Léo Pereira, né? O cara machucado vai lá pra frente e vai ficar na história também do Rafa Cunha, torcedor que estava ali com o nome na camisa. Entrou para a história o Léo Pereira e o Rafa Cunha. Acho que precisa ressalvar também que o Flamengo tem uma questão de perder o Everton Ribeiro de manhã. Perde o Arrascaeta no aquecimento. Você coloca o Vitor Hugo numa posição que não lhe é mais favorável, tanto que depois você pode ter que inverter ele de lado. O Flamengo começa um jogo com Pulgar, Thiago Maia, Vitor Hugo, que querendo ou não, a gente pode tratar como volante, e o Gerson. Você demora a entender onde é que o Gerson vai gerar mais. Então aí você passa também 2, 3 dias talvez trabalhando, que você vai ter um tipo de formação. Você chega com outro tipo de formação. O Flamengo tem muita dificuldade de girar com o Pedro e com o Gabriel ali. Acaba que o Gabriel e o Gerson tentando criar, mas não tem um movimento natural ali. A bola gira, muito lento, muito volante, não consegue penetrar. E aí entra talvez essa segunda parte que o prof fala e que o Roger Guedes confirma na entrevista pós-jogo. Ele falou que incomodava que a gente não estava jogando. Hoje, pelo menos, a gente poderia perder, mas tinha que jogar. Então o Corinthians ele começa a se soltar do meio para o final do primeiro tempo e chega uma, chega duas. E aí eu também estou com o professor, não entro nessa de resultado injusto. Porque chegou, criou. O Yuri não aproveitou. Teve aquela bola, se eu não me engano, o Roger que levanta, o Yuri vai quase... Chega atrasado um pouco no primeiro tempo, poderia ter feito um gol ali. Não cria e não finaliza no segundo tempo. O Flamengo, nas poucas vezes que criou, e aí vai se debater que o Léo Pereira, a história, estava machucado, centroavante, último minuto, espaço, mas o Flamengo finalizou. Então faltou isso ainda. Talvez é justo, porque o Corinthians é o primeiro jogo depois de uma sequência muito grande que ele não vinha jogando. Até brincava que era um não futebol do Corinthians. Hoje foi o primeiro jogo. Agora tem um ponto de alerta. Para essa ideia de se defender e dar o segundo passo de atacar, você precisa ter o Roger ali. Você precisa ter essa pessoa da finalização para te ajudar nas vezes que você chega. Acho que faltou isso hoje. Mas ele tinha os dois hoje, né? Hoje, ele até falou isso na coletiva. Roger não, e o Yuri. Desculpa. E o Yuri, O Yuri bem ele ali. colocou o Roger e o Yuri, porque geralmente é um pelo lado e tal. Ele falou... Mas hoje houve uma diferença defensiva hoje interessante, porque o Roger Guedes recebeu a missão de ajudar por dentro, junto com o Yuri Alberto. Quem marcou por fora foi o Maicon, né? Digamos assim, numa escalação em que havia essa compensação para o Maicon fazer essa parte defensiva pelo lado esquerdo. A estratégia hoje, ela foi corretamente planejada, porque o Corinthians não tem condição de fazer outro jogo, especialmente no Maracanã contra o Flamengo. Então, para hoje, a estratégia foi bem planejada. E como estratégia, aquilo que o Corinthians não conseguiu fazer contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil também era a única possibilidade que ele tinha de ser competitivo, mas no meio de semana a estratégia foi muito mal executada. No jogo de hoje, ela foi bem executada. E o Corinthians poderia até ter ganhado o jogo do Flamengo pelo que os dois times mostraram em campo. Isso é algo que é preciso observar. Então, se a comissão técnica atual está convencida de que o Corinthians não pode mais do que isso contra equipes que são tecnicamente iguais a ele ou superiores, então, se essa é a estratégia, hoje o Corinthians, mesmo com mais uma derrota, deu um passo adiante na forma de jogar. Agora, nem tudo pode ser atribuído à falta de sorte ou às imprevisibilidades do futebol, porque 2 jogadores observaram o atacante, o zagueiro convertido em atacante, subir, cabecear e marcar o gol. Nenhum dos dois subiu com ele.
Aí tem uma questão que eu acho que vale a pena ser perguntada na coletiva, infelizmente a gente não está aqui. O quanto um jogador que deveria estar fora da área, longe da área, estar ali dentro da área, surpreendeu o sistema defensivo do Corinthians. O Luxemburgo respondeu na coletiva com uma surpresa mesmo. Porque como é que a gente vai... Essas coisas acontecem, é uma jogada, é uma tomada de decisão errada. Mas eles não viram, é algo diferente. Ele minimizou isso na coletiva. É algo diferente e aconteceu, o jogador, né, ele só foi pro ataque porque ele estava machucado, o Flamengo não tinha mais substituição para fazer, o São Paulo falou assim, vai lá e tenta alguma coisa. A bola do jogo, mais uma bola aérea que o Corinthians sofre e que é transformada em gol, dessa vez com uma característica diferente, porque era um zagueiro na área, jogando como centroavante. O Léo Pereira estava fazendo número na frente, a verdade é essa. Sim. Né? Agora, é um pecado do ponto de vista da análise de quem vem jogando bem e jogando mal, que tenha sido em cima do menino Murilo, que está jogando muito bem. Agora, não vamos esquecer que a origem da jogada é pelo lado, o Fagner hoje não entra. E eu acho que o time funcionou muito bem sem Fagner e Fábio Santos. Aí ele entra. De Bidu e Bruno Mendes. Acontece do lado dele. Tem jogadores que entraram até para reforçar, como o Romero, por exemplo, que mais uma vez entra para fazer aquilo que ele fazia muito bem há 6 anos, mas que agora não tem mais feito, né? Então tem algumas coisas muito pontuais, essa questão do anímico, da cabeça dos jogadores. Você veja que o Corinthians há alguns dias conseguiu um empate em casa contra o Fortaleza, que foi comemorado. Ontem o América Mineiro venceu o Fortaleza em sua casa. Né? Aí você se pergunta, teria o América Mineiro mais time que o Corinthians? Ou mais coragem? Um momento em que tenha um pouco mais de confiança? Quando a gente fala em time, a gente está falando time no sentido coletivo, preparado, etc. Ou a gente está falando de peças? Porque se você pegar nome por nome, o Corinthians vai levar vantagem. Peças não tem. Time, agora, sim. como time, o América funciona como um organismo, apesar de ser o último colocado. Não sei se é o último. Mas já venceu. É uma posição muito enganosa. Mas deu cara, derrota. Também acho. E é mesmo. A posição... O América, quando ficou, se não me engano, algumas rodadas ali na lanterna, era tranquilo afirmar que não era, estava longe de ser o pior futebol do Brasil, estava longe de ser um dos 5 piores futebol do Brasil. Está dando sinais já disso, está começando a se recuperar. Interessante. Mas como time, assim, o Corinthians foi muito melhor hoje, acho que não se discute. As alterações do Vanderlei foram alterações corretas, até olhando para o que tinha acontecido contra o Atlético. Eu não falo só das mudanças nas laterais, a volta do Adson, acho que tudo fez sentido. O Corinthians... Até o Paulinho de volante melhorou. O Paulinho jogou, o Paulinho hoje, exato. E ele manteve a escolha do outro jogo em que o Paulinho foi muito criticado, ele manteve e o Paulinho melhorou. Então, assim, aí a gente tem que realmente, de novo, olhar para o jogo e não para o placar apenas para fazer. Eu acho que assim, a gente sempre tem meio que a função de tentar fazer o que você, como presidente do clube, o que você tiraria desse confronto. E eu acho que assim, se eu sou presidente do Corinthians e vejo o desempenho do Corinthians hoje, eu ficaria, não vou dizer otimista, porque a tabela ainda é dura, os confrontos são duros, mas é um jogo que te dá alguma esperança, porque você está enfrentando o melhor elenco do Brasil, embora nesse jogo muito desfalcado. E aí, para virar de lado, se eu sou dirigente do Flamengo, eu mais uma vez me preocupo com o que está acontecendo com o Flamengo, que não consegue ter um jogo sem pelo menos 3 ou 4 desfalques na sequência. É um negócio impressionante, assim. Lembra do jogo contra o Bahia? É uma coisa... E acho que assim... 5 alterações, todas por questão física, segundo o Sampaoli. Isso aí, eu não engulo muito isso com tudo, porque a gente tinha nas justificativas ali o desgaste. Alguém pediu para sair por desgaste. Melhor que alguém, eu não lembro quem tinha pedido para sair por desgaste, mas assim, você naquele jogo manteve o Arrascaeta 90 minutos. E depois diz que isso contribuiu para a primeira semana. Pois é, e eu me lembro de ter falado antes do jogo contra o Bahia, a gente estava discutindo no ESPN FC, eu falando o seguinte, a gente estava discutindo a escalação, a formação titular do Flamengo, que deveria o Flamengo ter contra o Bahia. Que era para o sábado, né? Isso. E eu falei, cara, será que de fato o Arrascaeta vai ser titular? Porque ele é tão importante, ele faz tanta diferença nesse time do Flamengo, que se você sabe que você vai ter um jogo no meio de semana em que você vai querer contar com a Arrascaeta, se possível, os 90 minutos, que era o caso do jogo contra o Fluminense, eu duvido que o Arrascaeta jogue os 90 minutos contra o Bahia. Então, talvez ele nem comece jogando. Muito bem. A Arrascaeta jogou os 90 minutos contra o Bahia. A Arrascaeta jogou contra o Fluminense.
o Arrascaeta sentiu e não pôde jogar a partida de hoje contra o Corinthians. Então tem algumas coisas que, sinceramente, eu não consigo entender, até mesmo do ponto de vista da dosagem. O Flamengo tem tido muitos problemas nesse aspecto, mas muitos problemas mesmo, né, nas questões físicas, e acho que esse é um motivo de preocupação, porque o Flamengo ainda depende demais da qualidade técnica dos seus jogadores. Não é um time que convence. É um time que venceu o Bahia sem convencer, é um time que venceu o Goiás sem convencer. Aliás, é engraçado, porque se você olhar os 4 últimos jogos do Flamengo, disparado, o jogo em que ele atuou melhor foi o único em que ele não venceu. Para reforçar um pouco isso que eu falava do Campeonato Brasileiro, ou do futebol brasileiro de maneira geral, porque esse jogo era Copa do Brasil. Mas o Flamengo jogou muito bem contra o Fluminense. Disparado o melhor jogo. Disparado. Muito melhor do que contra o Goiás, do que contra o Bahia, do que contra o Corinthians. Venceu os outros 3 e empatou com o Fluminense. Se você ranquear, ainda tem bons jogos do Flamengo em derrotas. Botafogo. O Internacional... Pro Botafogo, bom jogo em Atlético clássico Paranaense. que perde é difícil, Atlético Paranaense. São jogos que o Flamengo mostrou mais do que hoje. O Atlético Paranaense é o 5º jogo, né? Se a gente falar dos últimos 5 jogos, talvez as 2 melhores atuações... É que aí eu acho discutível porque você comete erros ali, especificamente contra o Atlético Paranaense, que te causam a derrota. Mas não é absurdo também, se você se referir apenas ao volume de chances criadas, à oportunidade que acontece no jogo, não é absurdo você dizer que nos últimos 5 jogos, as 2 melhores atuações do Flamengo foram um empate e numa derrota, e nas 3 vitórias o time deixou a desejar. Acho que contra o Goiás menos, porque o jogo foi mais tranquilo, mas de qualquer maneira não é um time que está convencendo ainda. Olha, eu aprendi um ditado, vamos falar agora de Flamengo 1, Corinthians 0. Eu aprendi um ditado há mais ou menos uns 30 anos com um jornalista peruano lá no Peru, em espanhol, tá? Dá para entender, tá? Porque é quase a mesma coisa. O ditado é: jugamos como nunca e perdimos como sempre. Ou seja, jogamos como nunca e perdemos como sempre perdemos. Acho que se aplica para o Corinthians. Gente, o Corinthians fez, dentro de uma estratégia, fez uma boa partida. E atacou mais o Flamengo do que foi atacado. Gente, não é mentira não, é verdade esse bilhete. Corinthians marcou melhor e atacou melhor. Só não finalizou melhor, né? Quem finalizou melhor foi o Flamengo, que fez o gol aos 48 minutos do segundo tempo com o zagueiro machucado Léo Pereira. Bom, a partida começou no Maracanã com os 2 times pressionados, Corinthians precisando da vitória para sair da zona do rebaixamento, segue na zona da degola, e o Flamengo também precisando do resultado positivo dos 3 pontos para se aproximar do pelotão da frente do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo saiu vitorioso. No segundo tempo, o Everton Cebolinha entra na equipe, mas a jogada do gol já não conta com o Bruno Mendes, que tinha dado lugar ao Fagner. E ali pela direita o Everton Cebolinha achou espaço para fazer o cruzamento e o Léo Pereira mandou para o fundo da rede com uma falha de marcação do jovem zagueiro Murilo. Foi assim que o Léo Pereira, aos 48 do segundo tempo, nos acréscimos, deu números finais à partida. Deu um número final à partida porque foi 1-0 para a equipe do Flamengo. O Corinthians começou melhor, teve chance de fazer gol, recuou, foi encaixotado pelo Flamengo e se defendeu como podia. Mas as melhores chances do jogo foram do Corinthians. No primeiro tempo, Corinthians teve um pouco mais de volume ofensivo. No início do segundo tempo, eu até anotei aqui, aos 3 o Yuri teve uma chance. O Santos defendeu. Aos 5, o Roger demorou para chutar. Corinthians atacando. O Flamengo ficou acuado no Maracanã. Aos 8, Yuri de cabeça. Aos 12, exatamente aos 12, 2 chances do Bidu. E aos 26, o Fausto chutando uma bola, um chute fraco. O Corinthians teve mais volume, né? O Corinthians conseguiu criar um pouco mais que o Flamengo, mas faltou a capacidade para finalizar. O Yuri Alberto, gente, sem pegar no pé do Yuri Alberto, ele é um peso morto nesse time do Corinthians. Ele se posiciona mal, ele cabeceia mal, ele chuta mal, ele faz a transição sem dinâmica, ele mata a bola na canela e ele estraga alguns contragolpes e alguns ataques, né? Tomando sempre a decisão errada. Ele pega a bola, você pode prestar atenção, ele vai fazer a coisa errada, né?
seja para tocar, seja para lançar, para recuar, para abrir o espaço, para combater o espaço, para combater a bola, para atacar o adversário. Isso tudo errado. O time do Flamengo, por sua vez, não contou com o Everton Ribeiro, todo mundo sabia que o Everton não iria jogar, e no aquecimento, o bom uruguaio Arrascaeta também sentiu algo muscular. Vem aí de uma questão de pubis, né? Sem Arrascaeta e Everton Ribeiro, ou melhor, com o Everton Ribeiro, deixa eu construir melhor esse pensamento, com o Everton Ribeiro e Arrascaeta já é difícil, sem os dois vai ficar mais complicado, porque o meio-campo do Flamengo não conseguiu criar, o Gerson não criou, Thiago Maia não criou, o Eric Pulgar é um jogador mais de marcação. Aí no segundo tempo, o Vitor Hugo que entrou também não deu essa mobilidade, né? Entrou na vaga do Arrascaeta desde o início. No segundo tempo, Matheus Gonçalves entrou, também não teve muito tempo para fazer. O Vidal, que é um jogador experiente, não dá o combate, mas tem uma certa qualidade. Mas em linhas gerais, o time do Flamengo realmente não teve uma boa atuação. A internet uma hora até quase caiu, né? Muita gente falou, olha o Luxemburgo dando um nó tático no São Paulo. E calma, gente, o Corinthians perdeu o jogo, o Flamengo venceu o jogo, o Flamengo está próximo dos primeiros lugares e o Corinthians estagnou, né? Continua na zona do rebaixamento. Dessa vez jogou mal e ganhou, então isso faz parte do jogo. Acho também o seguinte, a montagem de uma equipe, a reformulação de uma equipe no meio de uma temporada maluca como essa, entrando no meio da mesma, a gente vai ter todos os times, muitos altos e baixos. O Corinthians, que tem hoje um técnico, considero absolutamente superado, um cara que está fora do mercado há um tempão, hoje montou ali algo básico, time bem fechadinho, bem organizado, marcando no seu campo, mas se protegendo melhor, ao contrário do jogo contra o Atlético Mineiro na última quarta-feira, e com saída para o ataque, jogando muito em cima do Wesley. O Flamengo precisa urgentemente voltar ao Varela e preparar aí outros jogadores para a função, contratar. O Wesley não tem condição. Um jogador que... Até o Mateuzinho, às vezes, a gente sente até a falta dele, que bem ou mal, o Mateuzinho chega no fundo e uma ou outra jogada ele consegue dar um passe para gol. O Wesley não é capaz. Ele não consegue, ele não funciona. Na marcação é muito confuso, os adversários exploram aquele setor. Foi por ali que o Racing jogava e forçava até a sua expulsão, foi por ali hoje que o Corinthians jogou várias vezes no primeiro tempo. Ali é um ponto nevrálgico realmente. Agora, muita gente pede Matheus Gonçalves, você vê, hoje ele entrou, não é o garoto que vai resolver todo o jogo, muito novinho, 17 anos, acho que o jogo era para o Matheus França, e essa questão física realmente é um problema muito sério. O time tem vários jogadores que estão se machucando, ficando fora. Impressionante. Bem, agora eu achei a partida, em que pese o gol, a partida do Léo Pereira, muitos erros de passe, armando, inclusive no primeiro tempo, 2, 3 ataques do Corinthians a partir de erros dele, muitos equívocos, não vinha bem, mas acabou sendo premiado com gol, numa situação totalmente circunstancial. Ele só foi para o comando do ataque porque estava contundido. O Rodrigo Amêndola gostou do Léo Pereira, o Madison Borges fala que apesar dos erros do São Paulo, o Flamengo venceu, tirou o Pedro, ganhou com um gol de centroavante. Eu acho também que o Pedro precisa participar mais do jogo. Não adianta a gente ficar falando, o Pedro não pode sair, o Pedro não pega na bola, o Pedro tem que participar do jogo, ele não pode ficar encaixotado no meio dos zagueiros, ele tem que se deslocar, ele tem que dar opção para ser pivô. O Pedro também está muito fora do jogo, muito fora do jogo. O Gabriel circula, procura o jogo, ele não. Ele tem que se movimentar mais, ele tem que participar mais do jogo, ele não pode ser tão refém quando a bola não está chegando, porque vai acontecer mais vezes. Adversários que atuam fechados, né? Gostei do Thiago Maia, acho que o Thiago Maia fez um jogo melhor do que os mais recentes. O Ayrton Lucas está indo muito pouco na linha de fundo, acho que tem que buscar mais o fundo, e hoje até ele ali com o Cebolinha não conseguiram fazer as jogadas que habitualmente vinham conseguindo executar. Por outro lado, acabou sendo por ali a jogada do gol, né? A jogada do gol. E acho que o Matheus França, não tendo o Arrascaeta, não tendo o Everton Ribeiro, é quase que imperativa a presença do Matheus França em algum momento do jogo. Bem, gente, fazendo uma análise, né, desse jogaço aqui no Maracanã, o jogo dos milhões, Flamengo e Corinthians, vou falar uma coisa, o primeiro tempo o Corinthians suportou a pressão, uma equipe estava melhor distribuída taticamente, porque ele achou a posição realmente do Paulinho, na frente da zaga. Aí veio o Fausto Vera com o Maicon, aí deixou Roger Guedes, Yuri Alberto e Adson na frente. Atrás ele entrou ali com 3 zagueiros, né? O Bruno Mendes fazendo pela direita, o Gil e o Murilo, e o Matheus Bidu mais avançado. Então a equipe estava bem tranquila. Nos últimos 5 minutos do primeiro tempo, o Flamengo, pela empolgação da sua torcida, com 64 mil pessoas, fez a pressão, mas o Corinthians
conseguiu suportar, né, todo esse primeiro tempo. Agora veio o segundo tempo, e aí onde a equipe do Flamengo estava tentando desenvolver. Penetra. Grande Petkovic fazendo análise do Coringão, já fez a análise do primeiro tempo, agora do segundo tempo. E aí o Flamengo tentando empurrar, perdendo várias bolas no meio de campo, setor do meio de campo, sem construção nenhuma. E aí por quê? As duas equipes ainda necessitando do camisa 10. Esse cara que constrói, do cara aqui que camisa constrói. Camisa 10, camisa 8. Isso, exatamente. E aí, no finalzinho... Camisa 7, isso, numa construção pela esquerda, faz a bola alçada e aí o Léo Pereira define. Eu acho que, bom, primeiro o jogo foi maravilhoso nas arquibancadas, né? Maracanã, Clássico de Povo, 64 mil pessoas, maravilhoso. Flamengo e Corinthians, gente, o nível não é do tamanho do clube. Hoje, não foi, tecnicamente, isso. Mas tudo bem. Jogo pra mim era páreo, era pra empate. Flamengo achou no detalhe, Léo Pereira, muito esperto porque teve bom técnico no passado. Quem foi o treinador dele no Sub-23 do Atlético Paranaense? Não sei. É um Yugoslavo. Sério? Fazer gol de falta. Sério. Grande pede. Por isso que eu vi você mandando no WhatsApp, era pra ele... Pra dar parabéns, né? Não, mas... Vai no ataque e ataca a bola. Mas aí, brincadeira à parte, acho que num detalhe, né? Corinthians no segundo tempo, inclusive, mais perigoso, levando aí no contra-ataque, teve oportunidade, uma pressão. Mas espero que melhorem tanto o Corinthians quanto o Flamengo, porque precisa melhorar e muito. Verdade. Fazendo essa análise de Flamengo e Corinthians no Maraca, o meu grande amigo Pet, meu parceiro da bola. E no jogo do segundo turno, eu vou lá no Itaquera ganhar de novo. Ganhar nada. Não? A gente ganha. Tá bom. Valeu. Então tá aí, nação, essas foram as informações aí do Flamengo e da partida do Flamengo contra o Corinthians. Então é isso daí, eu gostaria que você deixasse a sua opinião nos comentários, deixa o like e daqui a pouquinho a gente traz mais vídeo pra você. Muito bom dia e até daqui a pouquinho.